Para sempre seja louvado o nome do nosso Deus, o nome do Deus poderoso, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Ao Senhor Jesus Cristo seja a glória, seja a honra, seja o louvor grandioso, Jesus Cristo. Ao Espírito Santo seja o meu louvor, o nosso louvor, o seu louvor, a adoração. Ao Deus de poder que veio nos perdoar, que veio nos abençoar, seja a glória. Ao Senhor Jesus Cristo que está agora com perdão. Ele veio nos dar o perdão para nós. E Ele está aqui agora, está neste momento para te perdoar, para te fazer vitorioso. Glorifique, exalte ao Deus de poder. Abra sua Bíblia agora, nesse instante. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 53, e o versículo 1 até o versículo de número 5 por diante. Vamos ler a palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à pregação do Senhor Jesus Cristo? 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, já estava esta profecia. Ele foi ferido por nossas transgressões. Esta profecia já estava, mas ele dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E ele continua dizendo aqui: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhando alguém para aquela estrutura, para aquela pessoa, ninguém dava crédito. Por quê? Porque as pessoas sempre queriam ver alguma coisa importante para eles. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos abençoar. Jesus veio para trazer uma mudança de vida. Jesus veio para fazer o homem de uma pessoa que vai morar no céu, dar salvação para você. Então foi para isso que Jesus veio. Por isso ele pergunta: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí a palavra de Deus diz que ele era desprezado, aleluia, o mais indigno entre os homens. Ele era desprezado, não fizemos dele caso algum. Tanto prova que o Senhor Jesus Cristo, aos 33 anos, foi à cruz. Ele foi à cruz e foi crucificado. Mas aqui a Bíblia diz: ele era desprezado. Versículo 3. O mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele era desprezado, mas aquele homem desprezado, dentro daquele homem tinha o poder de Deus. Era Deus revelado aos homens. Era Deus que estava ali. Apenas com 33 anos ele foi à cruz. Mas aos 12 anos Jesus foi para os doutores da lei fazer umas perguntas para eles. E ele fez aquelas perguntas para eles e eles não sabiam de onde vinha tanta sabedoria, porque o menino tinha 12 anos de idade. E as perguntas que ele fazia eram perguntas que a um doutor era muito difícil ele ouvir do outro doutor, mas de Jesus ouvia perguntas grandiosas. E a Bíblia diz que Jesus foi crescendo e chegou ao ponto dele ser agora o mártir para que nós pudéssemos ter vida. Ele disse: eu dou a minha vida. Jesus mesmo disse: eu dou a minha vida. Mas ele também disse: eu torno a reavê-la.
Então Jesus foi morto, mas ele foi morto pelos méritos que ele queria ser morto, para nos resgatar, para nós temos o poder de dizer hoje que somos salvos. O homem só pode dizer que é salvo hoje quando o homem aceita Jesus e tem aquele sacrifício da cruz sobre ele. Ele tem o sacrifício de Jesus. Então agora o homem pode dizer: eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando nós não temos ainda, ficamos sem poder falar nada. O homem não pode falar que é salvo sem ele ser, porque se ele falar, é debalde. Mas ele, quando fala, quando tem a certeza da salvação, alguém pergunta para ele: você já é salvo? E ele responde com todas as letras e dizem: eu sou salvo. Mas aqui, ele diz aqui que ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aleluia! Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vai falar que o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Deus humanizado, ele tomou sobre si as nossas culpas. Então Jesus foi à cruz, Jesus foi imolado, Jesus foi crucificado, Jesus foi o Deus crucificado. Bateram em Jesus, pegaram aquela coroa de espinho. A coroa de espinho não era uma coroa qualquer, era espinho vivo, e colocaram na cabeça dele. E quando colocou na cabeça dele, o sangue descia e ele não dizia nada. Por quê? Porque ele disse: eu dou a minha vida, eu dou a minha vida. Então ele estava dando a sua vida, e os homens faziam do que queria com ele. Batia, pegava aquele chicote, dava a lapada no Senhor Jesus Cristo. Segundo os historiadores, dizem que o chicote no final tinha chumbo e era pontas agudas de chumbos. Quando batia, entrava pela barriga, pelo lado da barriga, pelas costas, e eles puxavam. E ele, quando puxavam, rasgava as costas do Senhor Jesus Cristo. Você vê neste sacrifício que eles fazem, mas não era a metade, aquilo ali não foi nada, mas com Jesus foi, aquilo era verdadeiro sacrifício, meu amigo. Os homens com muita força, com toda a força, colocaram a coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus Cristo, e ele não dizia nada. Ele não dizia nada porque Jesus veio com este propósito. Ele disse: eu dou a minha vida, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida e torno a reavê-la. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que eu não tinha condições de passar por aquele sacrifício. Eu ia negar, você ia negar na mesma hora. Todos que estão ouvindo a palavra de Deus ia negar. Mas ele disse: eu vou por eles, eu vou, meu Pai, por ele. E Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus disse: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Deus ouviu aquela voz de Cristo, suave, dizendo: eis-me aqui, envia a mim. Talvez para você isso não é nada, mas quando você for analisar o que Jesus passou na cruz, você poderia agora ficar analisando e diria: eu não estou fazendo nada neste mundo mais, não quero mais ser nada deste mundo. Deixa os cigarros, deixa os vícios, deixa a prostituição, deixa o pecado, deixa tudo e vai servir a Jesus. Porque o pecado nos deforma, nos deixa mal, deixa deformada a nossa vida acabada. Por causa do pecado, muitos homens têm perdido a salvação. Mas Deus agora está perdoando os pecados. Deus agora está perdoando o teu pecado. Deus agora está perdoando todos os pecados.
Aí você diz: quantos tempo, quantas horas gasta para Jesus perdoar todo o meu pecado de uma vida toda? Eu tenho pecado desde pequeno, desde que eu tenho 12 anos, eu tenho 8 anos, eu tenho 7 anos, eu sempre vivo fazendo mal, eu sempre faço mal, eu nunca fui uma pessoa boa, matei, roubei, fiz latrocínio, fiz muita coisa e Deus não me perdoa. Sabe quantos minutos gasta para o Senhor Jesus Cristo te perdoar e me perdoar qualquer pessoa? Ele, na hora que você confessa todos os pecados, quando você termina de confessar os pecados e diz: Senhor, me perdoa, Ele esquece, Ele joga aquele pecado teu de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, seja o anos que tiver, Ele não se lembra mais dele. A Bíblia diz que Ele não se lembrará mais dos nossos pecados. Esta é a razão de Jesus Cristo perdoar os nossos pecados. Esta é a razão de muitos bandidos, muitas pessoas mal, eles aceitarem a Jesus e os homens dizem assim: mas eu não acredito que Jesus perdoou ele, eu não acredito que Jesus perdoou ela. Não, Jesus perdoa porque Ele deixou aquele mal. Jesus só quer que você tenha na sua vida um verdadeiro arrependimento. Se você tiver um verdadeiro arrependimento, você agora mesmo vai ser perdoado, você vai ser regenerado. Não tenha medo quando você aceita Jesus Cristo e deixa todo esse pecado, toda esta maldade. Então, naquele momento mesmo, naquele instante, Deus passa o sangue dele na sua vida, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então a Bíblia diz aqui: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Veja o que ele diz no versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas diz a palavra aqui mais uma vez: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, o que foi que aconteceu? Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós fomos sarados. Eu fui sarado, você foi sarado. Aqueles que devem pedir o perdão a Deus, que deixou de fazer o mal, que deixou de fazer maldade com as pessoas, deixou de roubar, deixou de matar, deixou de fazer latrocínio, deixou todo o pecado. Ele diz: não, eu não quero mais pecar, agora eu quero viver de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero ser uma pessoa livre. Não importa o que você fez, meu amigo, Deus não está lembrando dos seus pecados. Ele quer que você hoje, agora mesmo, receba a transformação. Você tenha uma transformação nesse instante. Se você fizer esta decisão agora, você vai ser transformado em Jesus Cristo nesta hora. Não custa muito tempo, porque tem pessoas que pensam que para Jesus transformar vai durar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não! Não é nada disso. Deus transforma na hora que você deixa o pecado. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. Ele diz assim também: vinde a mim, todos que se encontram cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E a Bíblia diz ainda: e encontrarei descanso para vossas almas. Então não há perigo, não há razão de você estar com medo, porque Deus está agora te chamando. Deus está agora vendo que tu não é um homem, tu não sois mais especial do que ninguém. Não existe nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum homem de Deus aqui nesta terra, neste Brasil, neste mundo, que seja melhor do que o outro. Apenas
eles pediram a Deus perdão, eles deixaram de pecar e eles foram transformados na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesta hora, meu amigo, não deixe para passar a oportunidade. Receba a transformação, seja abençoado, seja livre. Aí você diz, mas eu sou crente, eu sou um crente tão meio assim, tenho feito tanto erro, e será que Deus me perdoa? Sim, meu amigo, se você for um crente, for um pastor, for um pregador, seja você quem for a pessoa, você agora vai pedir perdão a Deus e deixar de fazer o pecado, deixar de estar pecando e viver para Deus. Não faça mais isso. Diga para Deus, eu quero ser controlado, eu quero ser direito, eu quero estar na tua presença, Deus, eu tomei caminho errado. Então Deus vai te perdoar. Não existe isso de você pecar e ficar no pecado e ir mais pecando mais, fazendo mais maldade, fazer mais maldade. Não existe isso. Você que fez algum mal, deixa de fazer e procura agora ir pela palavra de Deus, porque Jesus está dizendo, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você está sendo sarado, você está sendo sarada, transformada. Viva com Deus, esteja agora com Deus, não olhe para trás, olhe para frente, e na frente tem o poder de Deus, tem a graça de Deus, tem a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vinde a mim, e nós vamos a Ele, porque quem entrega o seu caminho a Deus, não há perigo, não. Aí você diz, eu estou preso e não posso fazer isso, irmão, porque eu estou preso, estou no meio desses homens. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele a demais coisa vai fazer por você. Se você viver transformado, viver abençoado por Deus, tomar uma decisão, Deus vai tomar uma providência na sua vida. Não importa, seja você quem for, seja quem for as pessoas, Deus está transformando agora, Deus está te livrando agora. Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida. Então Ele tem tudo para você. Agora, nesta hora, veja quem deu crédito à pregação, quem deu crédito. O Senhor Jesus Cristo morreu e Ele deu o seu último grito, o seu último brado ali na cruz e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois Ele foi e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, disse, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a hora que Jesus estava entregando o Espírito a Deus. Deus venceu a morte, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. Quando Ele entrega-se a sua vida lá na cruz por nós, Ele disse, agora tudo está encerrado. Ele disse, está tudo encerrado. Deus, está tudo já feito. Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparasse? Mas ao ponto de Jesus chegar e entregar-se a Deus todo o sacrifício. Quando Jesus terminou aquele sacrifício, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E houve muito sacrifício, muita ressurreição, muitos corpos de santos apareceram, ressuscitaram. O Deus apareceu naqueles corpos de santo. Por quê? Porque ali morria Deus, morria Jesus. Jesus, Ele se entregou à morte, mas não era, Ele estava se entregando porque os homens eram mais fortes do que Ele, não. Ele entregou-se porque eu tinha de estar agora pregando esta palavra, você tinha de estar pregando esta palavra, você tinha de ouvir esta palavra, nós tínhamos de falar de Deus. Então, por isso que Jesus deu a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Agora, nós estamos agora na presença de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Então, não há mais outra coisa. Agora é só viver com Deus. Então, agora, se você quer aceitar Jesus, aceita Jesus Cristo agora.
Viva com Deus, seja abençoado. Em nome de Jesus eu vou orar por você. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, abençoa estas pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Estende as tuas mãos, Senhor. Salva eles para a glória do teu nome, Pai, que ele está pedindo perdão de todos os pecados. Seja transformado, seja redimido. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço agora e para sempre. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Seja transformado, seja uma bênção, porque quando nós tornamos-nos uma bênção de Deus, o Deus poderoso está nos vendo de lá do céu. Estamos esperando a volta eminente do Senhor Jesus Cristo para nos buscar, e vamos subir em glória. Em glória vamos subir para os céus, dando glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus para todos sempre, para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus.